Olá você, eu sou a Grazi Hadid e esse é o nosso encontro sobrenatural. Hoje eu vou contar algumas histórias adaptadas do Reddit, sempre nessa temática do terror e do sobrenatural. Então se você gostar do vídeo, gostar do canal e quiser dar o seu like e se inscrever, vai ajudar bastante. E sem mais enrolação, vamos à primeira história de hoje, que o nome é Eu Vi um Demônio e Preciso Contar. Nunca imaginei que escreveria algo assim, mas preciso compartilhar o que aconteceu comigo. Não sei bem como começar, então vou direto ao ponto. Quando eu era adolescente, cometi o erro de brincar com uma tábua Ouija. Hoje tenho 22 anos e sinto que desde aquele dia algo se abriu, uma porta que nunca mais consegui fechar. Desde então, pesadelos, visões e acontecimentos inexplicáveis me acompanham. Vou relatar 3 das minhas experiências mais marcantes e uma quarta que não é minha, mas envolve pessoas próximas e ainda me perturba. A sombra no corredor. Eu ainda morava com meus pais quando aconteceu. Certa noite, houve um apagão na cidade. Acordei com um barulho repentino e com a lanterna do celular. Comecei a andar pela casa. Do meio da sala, apontei a luz para o corredor que dava acesso ao meu quarto e ao da minha irmã. Foi nesse momento que vi algo correndo pelo corredor, indo em direção ao quarto dela. Era uma figura humana, mas não era. A porta estava fechada, e mesmo assim a coisa atravessou como se a madeira não existisse. Meu coração disparou. Corri até os meus pais, que também tinham acordado por causa da queda de energia. Juntos fomos verificar minha irmã, e ela dormia profundamente. Aquela visão nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sabia, no fundo, que aquilo não era humano. O rosnado. Algum tempo depois, já morando com os meus avós, tive outra experiência. Eu havia chegado do trabalho e fiquei alguns minutos dentro do carro mexendo no celular antes de entrar. Foi então que percebi uma presença. Vi pelo retrovisor algo passando atrás do carro. Olhei de novo, mas não havia ninguém. Segundos depois, a sensação voltou, como se alguém estivesse me rondando. Assustada, saí correndo do carro até a porta da frente da casa. Enquanto tentava destrancar, ouvi um rosnado baixo, e ele foi ficando cada vez mais alto, até parecer estar bem ao lado do meu ouvido. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Quando finalmente entrei, o som cessou, mas até hoje, só de lembrar daquele rosnado, sinto calafrios. A criatura sentada na cama. Essa foi a experiência mais recente, há cerca de 3 meses. Eu estava dormindo quando acordei com a sensação de estar sendo observada. Meus olhos se abriram sozinhos, mas meu corpo estava completamente paralisado. Na penumbra do quarto, vi uma criatura sentada aos pés da cama, de cócoras como um sapo. Sua cabeça se movia de um lado para o outro, como se me examinasse. Tinha orelhas pontudas e olhos fundos, escuros, que pareciam me atravessar. Imediatamente comecei a rezar mentalmente a oração de São Miguel Arcanjo. Não sei como, mas acabei adormecendo novamente. Na manhã seguinte, ao acordar, lembrei do episódio apenas quando vi, no celular, um vídeo de um padre falando sobre como demônios podem se aproximar durante o sono, e como a oração pode servir de escudo. Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. O pesadelo do meu pai. Essa não aconteceu comigo, mas com o meu pai. Alguns meses atrás, minha mãe me contou algo perturbador. Durante a intimidade deles, ele disse ter visto o rosto dela desaparecer, e no lugar havia um ser demoníaco. Depois disso, por várias noites, ela percebia que ele se mexia estranhamente, como se estivesse interagindo com algo invisível. Quando me contou, percebi que se tratava de uma súcubo. E o que mais me assusta é que ele parecia, de certa forma, aceitar o que estava acontecendo. Sou católica, frequento a igreja, mas admito que faz tempo que não me confesso. Sei que preciso. Hoje, mais do que nunca, sinto que precisamos de proteção. Enquanto esperamos um padre para abençoar a casa, tento rezar todos os dias. Mas a verdade é que desde aquela maldita noite com a Ouija, sinto que algo me persegue. E às vezes
Tenho medo de que nunca vá embora. Esses adolescentes que gostam de brincar de Ouija, brincadeira do copo, compasso. Vocês gostam também? Vocês, quando eram adolescentes, vocês brincavam? Eu brincava, mas nunca aconteceu nada. Eu não duvido não que ela possa ter aberto um portal, alguma coisa. Mas hoje ela já tem 21, 22 anos, né? E desde a adolescência já era para ter resolvido há muito tempo. Mas o que vocês acham dessa história? Será que é verdade? Vamos para a próxima. A Casa do Sussurro. Meu marido e eu compramos uma casa no dia 5 de abril. Desde então, coisas estranhas vêm acontecendo. Quase todas concentradas no segundo andar. A planta da casa é simples. Subindo as escadas, tem o meu escritório à esquerda. À direita, um corredor comprido com o banheiro, a lavanderia, o quarto do nosso filho e, no final, o quarto principal, com um closet que dá acesso ao sótão. Vivemos ali com o nosso filho pequeno e 2 cães grandes. Logo nos primeiros dias, percebemos algo diferente. Nosso filho, de apenas 3 anos, sempre brincava tranquilamente. Mas ao cair da noite, tornava-se inquieto, nervoso e não queria dormir no seu quarto. Uma noite, desceu correndo e disse: "Mamãe, você ouviu?" Perguntei o que ele queria dizer e ele respondeu: "Os bebês chorando, mamãe." Ele era filho único. A resposta me gelou o sangue. Subi com ele para checar, imaginando que talvez estivesse ouvindo algum vizinho. Mas ao chegar ao corredor, ele parou diante do quarto principal, apontou para o canto mais escuro e disse: "Ali, o bebê tá chorando ali." Tentei tranquilizá-lo, dizendo que era imaginação. Ele repetiu aquilo por semanas, até que parou de repente. Pouco tempo depois, comecei a ouvir arranhões vindo do sótão, bem acima da nossa cama. Meu marido achou que fosse algum animal e foi verificar, mas não encontrou nada. Ainda assim, os arranhões continuaram sempre no meio da noite. Com o tempo, a sensação de desconforto no andar de cima só aumentou. Eu tentava me convencer de que era paranoia, mas logo vieram novos sinais. Certa vez, após contar ao meu marido que havia acordado sentindo como se estivesse sendo arrastada em direção ao closet, ele me revelou sua própria experiência. Uma madrugada, por volta das 3 horas, acordou e viu uma figura ao lado da cama, um vulto negro, sem rosto, imóvel. Assustado, tentou chutá-lo, mas seu pé passou direto pela sombra. Ele simplesmente se virou e voltou a dormir, acreditando que se não desse atenção, aquilo não teria poder. Enquanto isso, os cães começaram a reagir. Às vezes olhavam fixamente para o corredor, rosnando para o vazio. Nosso híbrido de lobo, normalmente medroso, erguia os pelos e mostrava os dentes, como se algo invisível estivesse ali. As manifestações não pararam por aí. Numa manhã chuvosa, minha mãe levou nosso filho para passear, para eu poder trabalhar em paz. A casa estava silenciosa, até que eu ouvi atrás de mim uma voz suave. "Mamãe!" Era a voz do meu filho, só que ele não estava em casa. Meus pelos se arrepiaram. Tentei me convencer de que era imaginação, mas meu lobo híbrido logo começou a rosnar para o corredor, em guarda, como se confirmasse que não era apenas coisa da minha cabeça. Uma hora depois, enquanto eu trabalhava, ri alto de uma mensagem que recebi no computador. E então ouvi uma risadinha infantil vindo do quarto do meu filho. Aquela risada que eu conhecia tão bem, mas ele não estava ali. Revirei o andar de cima, cada quarto, e nada. E então, um barulho vindo da sala. Desci correndo com os cães. O controle do PlayStation, que ficava no carregador atrás da TV, agora estava no meio do chão. Meu corpo gelou. Liguei imediatamente para o meu marido em pânico. Minutos depois, quando ele entrou pela porta, tudo cessou como se nada tivesse acontecido. Tudo isso aconteceu numa tarde cinzenta, entre as 2 e as 4 da tarde, no meio de uma tempestade. E até hoje, cada trovão me faz lembrar. Talvez aquela casa nunca tenha estado vazia. História boa essa, hein? Gostei bastante.
Eu só não me atentei se eles ainda estão morando na casa, como é que eles foram morar na casa, né? Eu não lembro agora. Aí eles compraram uma casa. Mas e aí, depois nunca mais nada aconteceu? Vocês já moraram em alguma casa que aconteceu coisas estranhas? Que eu me lembre, acho que eu nunca morei, não. Mas é complicado você morar em casa que já foi de outras pessoas, né? Me contem aí, eu quero saber se vocês já passaram por alguma experiência dessa. E vamos à próxima história, que é O Jogo que Nunca Aconteceu. É a primeira vez que conto essa história, exceto pela minha namorada, que já escutou anos atrás. Troquei os nomes e os lugares, mas os fatos, esses não só permanecem, como ainda ecoam na minha cabeça. Era junho de 2011. Eu tinha acabado de completar 21 anos e finalmente podia frequentar bares sem medo de ser barrado. Era junho de 2011. Eu tinha acabado de completar 21 anos e finalmente podia frequentar bares sem medo de ser barrado. Naquela sexta-feira à noite, eu fui até um bar pequeno na cidade onde eu morava. Meu primo, Marcelo, trabalhava como barman lá. O lugar estava quase vazio e eu já tinha pedido meu segundo gin tônica quando meu celular vibrou. Do outro lado da linha estava um velho amigo, o Renato, me convidando para uma noite de pôquer, cerveja e conversa na casa do irmão dele, o Maurício. Como eu não estava muito animado com o bar, aceitei. A casa do Maurício ficava numa cidadezinha vizinha, a uns 20 minutos de estrada. Antes de seguir, passei em casa para buscar algum dinheiro, como sempre fazia. Olhei no relógio e eram 11h05 da noite. Liguei para o Renato avisando que já estava a caminho. Eles me esperariam para começar a rodada de pôquer às 11h30. Peguei a estrada de sempre já conhecida. Na altura de um cruzamento, fiquei parado em um semáforo que demorava uma eternidade para abrir. Foi então que eu vi uma luz branca, intensa, caindo do céu como um feixe que atravessava a escuridão. A princípio, pensei ser um helicóptero com um holofote, mas não havia som algum. Desci o vidro, esperei escutar as hélices e nada. O silêncio era pesado, sufocante. Encostei o carro em frente a uma sorveteria fechada. Atravessei a rua e olhei para cima. A luz estava lá. Não era circular, mas ovalada, metálica, maior do que qualquer dirigível que eu já tivesse visto. Não havia marcas, logotipos, nada que a identificasse. Apenas uma presença opaca e imensa. Fiquei ali, fixo, durante uns 30 segundos, até que os meus olhos começaram a arder, como se uma areia invisível tivesse se infiltrado neles. Fechei e esfreguei com força, e quando finalmente consegui abrir, aquela coisa havia sumido. Voltei ao carro e dirigi até a casa do Maurício, apenas 4 quarteirões dali. Bati na porta do porão, onde sempre jogávamos. Ninguém atendeu. Fui até a porta da frente. Toquei mais forte. E, finalmente, Maurício apareceu, com cara de poucos amigos. "O que você tá fazendo aqui essa hora, cara?" Ele perguntou confuso. "Ué, o Renato me chamou pra jogar. Ele disse que começava às 11h30. Maurício me encarou em silêncio, como se analisasse se eu estava brincando. Então respondeu. "O Renato te ligou sim, mas já faz horas. São 4h30 da manhã. Você acha mesmo que ainda estaríamos jogando?" Eu senti o meu estômago embrulhar. Olhei o celular e a tela mostrava 4h32 da manhã. Eu não estava conseguindo entender. Tinha saído de casa às 11h05. O trajeto era de 20 minutos. Como podia ser 4 da manhã? Tentei disfarçar e falei, devo ter me perdido no tempo. Posso usar o seu banheiro? Ele deixou. Entrei. Quando olhei no espelho, eu quase gritei. Os meus olhos estavam vermelhos, fundos. Parecia que eu tinha tomado 2 socos no olho, ou passado dias sem dormir. Havia manchas escuras ao redor. Saí do banheiro atordoado. Agradeci qualquer coisa e fui embora sem jogar. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquele intervalo. Perdi quase 5 horas da minha vida em questão de minutos.
Não sei se foi a luz, se foi algo que me tirou dali, ou se minha mente simplesmente não suporta lembrar. Mas uma coisa eu sei, desde aquela noite, cada vez que eu olho para o céu, sinto que não estou sozinho. Muito boa essa história também, gostei. Eu gosto bastante dessa temática de abdução, de luzes ou de períodos de perda no tempo, né? Vocês conhecem alguém que já passou por alguma coisa assim? Vocês já passaram por alguma coisa assim? Esse é o tipo de coisa que eu já ouvi, mas assim, é meio difícil de acreditar, né? Só quem viveu mesmo, eu acho que consegue ter dimensão do que é. Mas eu acredito sim. E vamos para a próxima, que é o Senhor Lobo. Eu tinha 7 anos quando vi algo que nunca consegui esquecer. Minha mãe havia decidido levar minha irmã Lara e eu para visitar a nossa tia. A cidade que ela morava tinha ruas limpas e casas alinhadas, e sempre me pareceu artificial demais, como se houvesse algo escondido debaixo daquela perfeição. Naquele dia, a perda recente do meu pai ainda pairava como uma sombra sobre nós, e eu só queria que a vida voltasse ao normal. Mas ao invés disso, encontrei o que me perseguiria até hoje. Nosso tio John, um homem estranho e meticuloso demais, nos levou para brincar no jardim. Ele inventou um jogo, disse que se chamava Senhor Lobo. O objetivo era simples: caminhar sorrateiramente até o fim do jardim e espiar atrás do galpão, onde o tal Senhor Lobo estaria. Parecia divertido. Corri rindo com a inocência de uma criança que acreditava em qualquer coisa. Mas quando alcancei o galpão e me atrevi a olhar, o mundo congelou ao meu redor. Ele estava lá. Não era um homem, não era um animal, era ambos. Uma criatura imensa, ereta, coberta de pelos grossos e sujos, com olhos amarelos que brilhavam como brasas úmidas na escuridão. O focinho longo e afiado lembrava um lobo, mas havia mãos em vez de patas, mãos cobertas de pelo, com dedos longos e ossudos. Ele me olhava em silêncio, e então, lentamente, ergueu um dos seus dedos até o focinho e fez um gesto universal para o silêncio. Shhh. Senti meu corpo inteiro paralisar. Meu coração martelava, as minhas pernas não respondiam. Até que ele sorriu. Um sorriso largo demais, revelando dentes finos e compridos como agulhas. Gritei e corri de volta para dentro da casa. Contei tudo para minha mãe. Implorei para que ela fosse olhar. Quando ela foi até o galpão, não tinha nada lá. O jardim estava vazio e o tio John apenas sorriu, dizendo que era só um jogo. Mas quando insisti, ele mudou de tom. Disse que o Senhor Lobo deveria ter voltado para a floresta. Anos se passaram, mas nunca consegui apagar da minha memória a visão daquela criatura. Até porque não fui a única. A Lara também viu. Ela me confessou, chorando, que nunca mais quis voltar àquela casa depois daquele dia. E, no entanto, alguns meses depois, quando o tio John nos visitou, ele voltou a mencionar o Senhor Lobo. Perguntou casualmente se queríamos procurá-lo no nosso jardim. E, no entanto, alguns meses depois, quando o tio John nos visitou, ele voltou a mencionar o Senhor Lobo. Perguntou casualmente se queríamos procurá-lo no nosso jardim. O estranho é que não me lembro de mais nada daquela noite, só de um detalhe pequeno e deslocado. Ele me dizendo para voltar ao quarto porque eu havia esquecido de guardar um brinquedo, um pequeno dálmata de plástico. Até hoje, quando penso nisso, sinto o mesmo calafrio subir pela espinha. Eu não sei o que aconteceu naquela cidade, não sei se foi um delírio, um truque ou outra coisa. Só sei que o rosto do Senhor Lobo permanece cristalino na minha mente, como se ele ainda estivesse me observando, esperando o momento de voltar. Então, Senhor Lobo, né? Essa história deveria ser sobre o lobisomem, pelo que ela descreve. Só que, pra ser sincera, nessa história eu só consegui pensar em outra coisa, que eu não vou nem mencionar aqui, mas talvez vocês me entendam.
que o Senhor Lobo, na verdade, era o tio dela e provavelmente o cérebro dela criou toda essa história para mascarar alguma coisa bem pior que esse tio dela poderia ter feito. Mas é só a sensação que eu fiquei da história. Se vocês tiverem outra teoria, me falem aí, porque a cada momento que eu ia lendo, ia ficando mais claro pra mim esse tipo de situação. E vamos pra próxima, que é o duplo, que eu imagino que seja o doppelganger. Hoje algo aconteceu que eu não consigo explicar. Meu marido chegou do trabalho mais cedo que o normal. Nada estranho nisso, já que ele tinha um treinamento agendado pra hoje. Como sempre, ele entrou, me beijou, perguntou sobre o meu dia e eu perguntei sobre o dele, o ritual de sempre. Depois, como de costume, foi ao banheiro para se trocar. Em seguida, ouvi o som da TV sendo ligada. Ele havia começado a jogar Diablo, o novo vício dele. Fui para o outro cômodo. Me perdi no celular por alguns minutos e quando percebi, a casa estava mergulhada em silêncio. Estranhei e chamei ele. Amor? E nada. Chamei de novo e silêncio. Pensei que talvez tivesse dormido na poltrona, mas a sala estava vazia e a TV estava desligada. Ele não estava em nenhum quarto, nem no quintal, nem na garagem. E então eu percebi que a van do trabalho dele também não estava lá fora. Um arrepio percorreu a minha espinha. Ele nunca sairia sem me avisar, nunca. Liguei para o celular e caiu direto na caixa postal. Alguns minutos depois, uma mensagem dele. Você tá bem? E eu respondi atônita. Se eu estou bem, onde você está? Ele disse que ainda estava no treinamento de RCP. Perguntei por que ele havia saído sem se despedir. E a resposta foi como um soco no meu estômago. Do que você tá falando? Eu te beijei hoje de manhã quando fui trabalhar e eu nem saí daqui ainda. E aí o meu sangue gelou. Eu insisti. Eu tive uma conversa inteira com você. Você chegou, me abraçou, foi ao banheiro, depois ficou jogando. Eu te vi. Ele respondeu que não tinha como, que não havia estado em casa, que as câmeras não haviam registrado nada. Foi então que eu senti um medo que eu não experimentava há mais de um ano, porque essa não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Quando nos mudamos para essa casa, fomos perseguidos por algo que apelidamos de Loki. Começou como pequenas travessuras, barulhos, objetos se movendo, e depois piorou. Comecei a sentir toques à noite, primeiro leves, depois mais fortes, como mãos invisíveis puxando meu pé para fora da cama. O meu marido não acreditava, até que ele também foi agarrado. Foi só quando a casa passou por uma reforma e um capelão foi chamado e fez uma bênção que o Loki desapareceu. Pelo menos foi o que a gente tinha pensado. Durante 15 meses, paz absoluta. Nenhuma presença, nenhuma sombra, nenhum toque. Até hoje. Hoje, algo entrou na minha casa. Algo que vestiu o rosto do meu marido, que falou como ele, que me beijou como ele, e sumiu sem deixar rastro. Eu já ouvi falar de espíritos que imitam vozes, mas isso foi além. Isso foi carne e osso, calor, contato, presença. Se não era Loki, o que era? E principalmente, por quê? Caraca, que doideira essa história. Meu Deus do céu, que loucura. Bom, eu não faço a menor ideia, pra ser sincera. Porque só tentando me colocar na situação dela pra poder saber, né? De você ter certeza que você viu alguém e você tocou nessa pessoa. É muita loucura. Mas não é a primeira vez que eu vejo alguma coisa desse tipo também não, tá? Já vi algumas outras vezes. E essa foi a última história de hoje. Muito obrigado se você ficou até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, gostou das histórias, deixe aí nos comentários a opinião de vocês também. E quais temas, quais assuntos vocês gostam de ouvir por aqui. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.